Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. Que hoje recebe a deputada estadual eleita para o seu primeiro mandato, Ludmila Falcão, do Podemos, ou Lud Falcão, como está lá descrito pela Assembleia Legislativa. Muito obrigado por estar aqui conosco nessa sua primeira vez aqui no Café com Política, deputada. Obrigada, Thalita, obrigada Guilherme pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês e é um prazer conversar aqui com todos. Tenho certeza que nós teremos aqui um bate-papo super legal falando da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, dos nossos propósitos, nossas missões enquanto parlamentar. Sua plataforma política, deputada, reúne uma série de coisas que vão de saúde à desburocratização. Acho que pela relação que a senhora tem com o Partido Novo, com o Podemos, essa pauta de desburocratização, imagino que ela salte um pouco, até pelos primeiros projetos apresentados pela senhora até agora na Assembleia Legislativa. Qual pretende ser a marca da deputada Lud Falcão na Assembleia? Sim, Guilherme, importante ressaltar que meu marido, o Luiz Eduardo Falcão, é um dos fundadores do Novo, estava no partido desde 2015 e agora retornou para o partido. Eu estou no Podemos, né? O partido que eu tenho muita admiração, que eu tenho muito apreço, mas as pautas, sim, do Novo, como você disse, do nosso governador, eu tenho uma admiração muito forte, é um político que eu espelho muito nele. Então a pauta da desburocratização, ela tem que estar intrínseca, sim, ao mandato da Ludmila Falcão, né? Isso se vê aí nos projetos que nós apresentamos agora, e eu acredito que o Estado tem que atrapalhar menos a vida de quem produz, de quem está ali na ponta, né? O Estado tem que, sim, investir para que a gente consiga fazer com que o fomento da nossa economia aconteça, mas sem atrapalhar. E hoje o Estado mais atrapalha ou mais ajuda a vida do cidadão? Eu acho que o Estado está avançando bastante. Com a política agora do nosso governador Romeu Zema, a gente vê os avanços que acontecem, né? Os incentivos que estão acontecendo, foram mais de 270 bilhões de reais investidos aí no governo do estado. Isso a gente pode colocar como um marco de investimento e um marco de cuidado. Então o estado hoje ele mais ajuda do que ele atrapalha. Mas mudou, deputada, lá na ponta, eu digo, na cidade do interior, o caso da cidade da senhora de Patos de Minas, mudou de fato nessa primeira gestão Romeu Zema algo que seja tátil para as pessoas que estão investindo ou no agronegócio, no comércio, nos serviços. É possível mensurar o que já foi feito, o que é necessário fazer também? Com certeza. E, Guilherme, é importante falar que eu sou uma deputada municipalista, né? Eu venho ali da ponta, né? Eu sinto as dores de todos os munícipes, né? Fui eleita ali pelo Alto Paranaíba e pelo Noroeste, e a gente vê que a lei de atração de investimentos que foi feita agora, ela está valorizando muito a nossa região. A gente vê, reforço mais uma vez aqui, que esses mais de 270 milhões de investimentos que foram feitos em toda a nossa Minas Gerais, ele reflete ali na ponta, né? Então, no agro em si, a gente vê o tanto que o governo investiu ali nos pequenos e médios produtores. Então a gente sente isso muito na ponta. Agora, deputada, a gente fala sempre aqui, e esse é um assunto que não pode deixar passar, que é em relação à relação do governador com os deputados. A gente viu aí um envio de projetos importantes na semana passada do governo para a Assembleia para analisar regime de recuperação fiscal e tantos outros projetos que estão em pauta, mas que podem ser travados ou barrados exatamente pela má relação do governo com a Assembleia. A senhora chegou elogiando o governador Romeu Zema. Eu queria que você falasse, o que você tem sentido da casa hoje? Como que os deputados estão recebendo os projetos que chegam do governo? Qual que é a vontade, de fato, dos seus pares lá na Assembleia de aprovar e de dar seguimento naquilo que chega pelo governador? Thalita, eu não vejo essa má relação do governo do estado com a Assembleia, não. Hoje nós temos aí, né, na frente, na nossa presidência, o Tadeu Leite, que é um presidente aberto ao diálogo, um cara extremamente inteligente. E o governador, em suas falas, ele mesmo disse que ele já conversou com o nosso atual presidente muito mais nesses 60 dias do que conversou com o presidente passado. Então, nas conversas que nós temos ali com os nossos parlamentares, com os nossos pares, nós estamos vendo ali um empenho de toda a Assembleia a contribuir com o estado de Minas Gerais. Afinal, todos nós parlamentares temos o mesmo ideal, que é fazer com que Minas avance, com que os mineiros tenham melhor qualidade de vida. E isso passa, sim,
pelo estudo junto ao Estado, pelo trabalho feito junto ao governo do Estado, e todos nós estamos com esse ideal em comum. Na primeira gestão do governador Romeu Zema, deputada, houve necessariamente uma tentativa de arranjo para tirar as barreiras que estavam colocadas no embate entre o presidente da Assembleia e o governador Romeu Zema. Nitidamente, a gente percebe uma presença maior do governador na conversa com os deputados. Lembro, na última semana, por exemplo, a senhora estava fazendo um convite para que ele fosse a Patos de Minas, na festa do milho, se eu não estiver enganada. O governador agora é quem está arregaçando as mangas? Ele conversa com vocês, deputados, semanalmente, ou ainda existe a figura do secretário de governo Igor Eto para ser com quem o diálogo é mais próximo no dia a dia? A figura do secretário Igor Eto é muito forte, né? Ele é um grande articulador, ele é um cara que sempre esteve com as portas abertas para ouvir os parlamentares. Isso nos dá uma tranquilidade muito grande. A gente sabe dos inúmeros compromissos que o governador Romeu Zema tem. Então, assim, essa facilidade de conversar com o governador, ela não é tão fácil igual nós temos as portas abertas dentro da Segov, né? Mas o diálogo com o governador é sempre muito aberto. É fácil ver nas manchetes que nós estamos acompanhando no dia a dia que ele está recebendo aí os parlamentares, né? O pessoal está marcando as reuniões, o governador está recebendo. Ele quer ouvir a ponta. Ele sabe, o governador veio do interior, Guilherme. Ele sabe que é importante ouvir os deputados que são representantes ali de uma região. E quando ele ouve, ele tem maior sensibilidade para fazer as melhores ações. Então, acredito que nenhum parlamentar possa reclamar dessa abertura em relação ao governo do Estado. Deputado, qual que é a prioridade hoje do Estado? Eu acredito que a maior prioridade do Estado hoje seja o pagamento da dívida, né, com a RRF, né, eu acho que seja a maior prioridade. Afinal, esses últimos 4 anos nós avançamos muito. Nós pegamos um Estado aí que, vou falar novamente aqui da ponta, porque foi de onde eu vim, que tinha um atraso aí mais de 8 bilhões de repasse para os municípios, né, repasses constitucionais, mais de 6 bilhões de repasse para a área da saúde. Então, o governo do Estado está colocando, como ele gosta bem de dizer, o trem nos trilhos, né? Então, eu acho que agora nós precisamos sim focar muito na RRF para que a gente consiga sanar essa dívida com o nosso governo, com o governo federal, né? E dar prosseguimento para que Minas avance cada vez mais. Qual a chance, deputada, de 0 a 10 de que esse projeto seja discutido, eu não estou dizendo nem aprovado, no primeiro semestre? Afinal de contas, tem discussão sobre reforma administrativa, tem privatização de Codemig, tem outras pautas. Mas, claro, o governo quer, já manifestou isso publicamente, ver o quanto antes essa proposta discutida ou aprovada na Assembleia. É possível fazer isso no primeiro semestre? Guilherme, eu volto a te falar aqui na função do parlamentar. O parlamentar, ele tem que fazer com que Minas avance cada vez mais, que Minas cresça cada vez mais. Então, está na hora de nós nos unirmos e vermos quais são as melhores medidas que nós temos que tomar em conjunto com o governo do Estado para que Minas não retroceda, mas que Minas avance. Então, se você me perguntar numa escala de 0 a 10, eu acredito que os parlamentares têm que ter consenso sobre isso. Então, acho que vai ter muito diálogo, acho que o governo estará aberto a muito diálogo, né? E eu tomara que daqui uns dias eu falo, aconteceu isso, então a nota é 10. E eu te perguntei sobre a prioridade do Estado, eu te pergunto então sobre a prioridade da Assembleia. É votar de fato o projeto de regime de recuperação fiscal hoje enviado pelo governo na semana passada? Eu acredito que pode ser sim, né? Uma das maiores missões da Assembleia como um todo, o regime de recuperação fiscal, sim, né? Até porque é uma necessidade do Estado, uma necessidade grandiosa do Estado. Posso colocar como sendo uma das nossas maiores prioridades, né? Deputada, a senhora já conseguiu, nesse primeiro tempo de mandato, teve reunião no DR, teve encontros, mais de um com o governador Romeu Zema, com a secretária de Planejamento, Luísa Barreto. A Ludmila Falcão está gerando ciúmes na base por ter muito acesso ao governo, não? Então, Guilherme, essa pergunta é uma pergunta diferente. Eu não esperava ouvir ela aqui, não. O que acontece, Guilherme? Eu aprendi, enquanto empreendedora, que você tem que ter bons relacionamentos. E isso é fundamental se você quiser avançar, tanto na política, quanto na sua empresa, seja onde for, né? Relacionamento é fundamental. E eu fiz questão de estreitar os meus relacionamentos com todos os secretariados, né? E em todas as instituições. Então eu fui, um por um, me apresentar com muita humildade.
sempre com muita humildade, colocando meu nome à disposição para aprender e para falar para eles quais são as necessidades do meu Alto Paranaíba e do meu Noroeste de Minas Gerais. Então, eu tenho essa facilidade de estar conversando com o governo do estado, sim. Me orgulho disso. Tenho facilidade, graças também ao Falcão, porque desde o primeiro dia que ele botou o pé em Belo Horizonte, eu estava com ele. Então, eu tenho esses laços estreitados, fico muito feliz. E tomara que esse estreitamento seja revertido em apoio para o nosso Noroeste e para todo nosso Alto Paranaíba. O que é... Desculpe, Thalita, Claro. apenas, já que a senhora citou por mais de uma vez Noroeste e Alto Paranaíba, o que é a demanda mais importante para a região? É uma região que tem, evidentemente, questões importantes relacionadas ao agronegócio, a importância que ele representa para o PIB de Patos de Minas e das cidades que estão ali no entorno. Qual é a necessidade maior com a qual a senhora tem feito interlocução com o governo para que leve investimento para a cidade? Guilherme, são muitos desafios que o Noroeste e também o Alto Paranaíba, eles têm. Eu poderia citar aqui, que é o grande gargalo, acredito, que de todo o nosso Brasil, que é a questão da saúde. Mas para você entender mais como nós estávamos esquecidos, em 2017, nós perdemos a habilitação de cardiologia. Quando eu falo Alto Paranaíba, eu falo em Patos de Minas, que é a sede da macro-região de saúde, a região noroeste ali, que atende 800 mil habitantes. Então, hoje, se tivermos uma pessoa necessitando de um tratamento cardiológico, ela tem que andar de Patos de Minas 450 quilômetros de distância. Passa subindo ali de Formoso até chegar a São Sebastião do Paraíso, dá mais ou menos 800 quilômetros de distância. Essa semana mesmo eu conversei com um familiar que perdeu o ente querido nesse trânsito. Então é o que mais acontece. E lá nós temos só 10 leitos disponíveis para todo o Alto Paranaíba e Noroeste. Então por que nós perdemos em 2017 isso? Por falta de força política. 2019, Guilherme, nós perdemos a habilitação de oncologia. Todos esses pacientes dessa região, eles são tratados em Uberaba ou Belo Horizonte. Então, assim, é muito triste quando você vê na pele. Eu sempre tive próximo da nossa população. É muito triste quando você coloca uma pessoa fazendo um tratamento de câncer e coloca ela dentro de um ônibus, um micro-ônibus. Ela vem aqui para Belo Horizonte, faz a quimioterapia, a rádio e volta passando mal numa situação degradante como essa. E posso dizer que nós estamos no caminho certo. Nós temos um hospital regional ali que tinha mais de 180 pessoas na fila aguardando uma cirurgia ortopédica, em média 6 meses para serem atendidos. Uma sensibilidade do governo do estado, é isso que eu falo do relacionamento que é importante ter, da gente ficar falando, governador, o hospital regional. Hoje nós temos um investimento ali de 34 milhões de reais no hospital regional para atender toda uma região que hoje não consegue atender da forma como está. Nós criamos em Patos de Minas, quando eu falo Patos de Minas, mais uma vez ressaltando, não é Patos de Minas, mas toda uma região que é atendida ali. Nós criamos a Santa Casa, que graças a Deus a união entre a prefeitura, entre a própria Santa Casa e também a Fundação de Patos de Minas, nós conseguimos criar agora em construção um prédio de 7.500 metros, sendo que já temos uns 6.500 metros ali. Então, provavelmente será um dos maiores hospitais de Minas Gerais. A saúde clama, sim, por pessoas que têm um olhar atento por ela. Então, essa força política é de fundamental importância. Se eu não falar das estradas, eu estarei sendo injusta com a minha região, que é uma região muito forte. 25% do PIB do agronegócio de Minas Gerais encontra na minha região. Então, a gente vê ali a dificuldade de receber os insumos, a dificuldade de escoar a nossa produção, a nossa BR ali, a 354 precisa sim de fazer uma terceira faixa, a 365 tá um caos. Eu viajei nela essa semana. A gente fica tenso quando nós estamos nessa rodovia, sabe? A traficabilidade ali coloca em risco a vida de muitas pessoas e como está ceifando a vida de muitas pessoas. Tem a 706 ali, que precisa ligar na 040, um pedido nosso, como eu já tive no DR, pedindo, reiterando várias vezes que saia essa rodovia. Estive no DENIT semana passada também para falar da 352, que é importante não ter os impasses ambientais para que a gente consiga, no mínimo, tampar os buracos. Porque a minha região também é muito forte no hortifruti. Então, se você não tem a mínima dignidade de passar o caminhão ali, os produtos chegam amassados, estragados, então perde-se toda uma produção.
Então eu acho que esse é um dos maiores pontos que nós temos que olhar com atenção. Se eu poderia falar de vários aqui, viu, Guilherme e Thalita? Ficar aqui o dia inteiro falando, mas eu acho que eu vou focar mais nesses. Deputada, a gente está caminhando já para o fim da entrevista, mas antes tem a hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. São perguntas objetivas com respostas bem objetivas e a gente começa com a seguinte pergunta: a grande marca do primeiro governo Zema? A descentralização. O que o governo Zema não fez e precisa fazer no segundo mandato? Ter mais diálogo com a Assembleia. Ludmila Falcão, uma parlamentar de direita, esquerda ou centro? De direita. Regime de recuperação fiscal. O texto atual ou outro? Estamos em análise. O quanto de prefeito Luiz Eduardo Falcão terá do mandato de Ludmila Falcão? 100%. Onde Ludmila Falcão quer chegar na política? Não é onde eu quero chegar, é o que eu quero fazer. Eu quero que o Alto Paranaíba e o Noroeste sejam reconhecidos pela pujança que eles são economicamente, sejam reconhecidos politicamente também. Deputada estadual Ludmila Falcão, ou a Lud Falcão, como disse Guilherme Braim, como ela é reconhecida na Assembleia, representante do Podemos, foi a nossa entrevistada de hoje. Prazer, viu, deputada? Recebê-la aqui pela primeira vez. O espaço está sempre aberto para a senhora, para seus colegas também e para todos aqueles que fazem a política em Minas. Obrigada, Thalita, obrigada pelo carinho, prazer. Cheguei aqui agora comungando aqui com a Thalita, nós somos mães, né, Thalita? Então, nós estamos empenhados em fazer a diferença em Minas Gerais, mas também nós temos o coração materno aqui, que cuida também dos nossos filhos, e é um prazer estar aqui. Muito obrigada, Guilherme, pelo carinho, pelo convite, e sintam-se abraçados por mim, e muito obrigada mais uma vez. Agradecemos e esperamos a próxima oportunidade de mais conversas aqui no Café com Política, deputada. É só convidar.